Eu tenho assim, amados, uma palavra introdutória, tá? Quer ser assim uma palavra introdutória para o nosso coletivo, além do nosso quebra-gelo, que já virou uma pequena abertura também, introdução, né? Homens de Deus. Vamos ver se a gente projeta isso. Se acertamos aí. Homens de Deus é o nosso tema. É o que Deus quer que sejamos, né? O que Deus quer que sejamos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que já está sendo liberada nessa manhã, Deus. Continua nos falando, queremos trazer essa palavra de explanação, introdutória, Pai. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, tua palavra ministra, continua ministrando, já temos recebido aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Deus. Amém. Homens de Deus. Aleluia. É o que Deus quer que sejamos. No Antigo Testamento, não precisamos abrir, ou alguns textos nós vamos abrir, tá? Você pode anotar também, tá? Temos alguns slides aqui. Homem de Deus, os profetas na Bíblia, também chamado o vidente, né? Mas para nós aqui o profeta, aquele que recebia a palavra, aquele que tinha uma visão, trazia a palavra para o povo, mesmo para uma pessoa, ou para o rei de Israel, né? Os profetas. Nós temos alguns exemplos, certamente os verdadeiros profetas eram mesmo grandes homens de Deus, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e assim por diante. E algumas vezes eles são chamados homens de Deus. Quem vai abrir aí? Primeira Reis 12, 22, vai ler bem alto. Primeira Reis 12, 22. Temos ali alguém chamado de homem de Deus. Vai ter com um homem de Deus. Quem achar pode ler bem alto. Primeira Reis 12, 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo. Isso. O cara que recebia a palavra de Deus é chamado homem de Deus, o Semaías, dizendo, e trazia a mensagem, né? 2 Reis 4, 25, tem mais um profeta aqui chamado de homem de Deus. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Isso, aqui era o Eliseu, né? O homem de Deus. Como pode, né, amados? Profeta. Será que nós podemos ser chamados homens de Deus? Hoje nós normalmente nos referimos a um grande pregador, um grande pastor, um servo, né? Podemos até dizer, esse aí é o homem de Deus. Nós queremos ver nessa parte introdutória o que realmente aspectos de um homem de Deus, né? O Eliseu aqui também é homem de Deus. Moisés, vamos ver Moisés. Vamos pegar um texto aqui, Deuteronômio 33, 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Moisés, realmente a gente pode chamar a Bíblia de homem de Deus. Essa é a bênção. Olha que homem esse Moisés, né? Que homem Moisés. Ele foi um profeta e foi também na antiga aliança um mediador, né? Mediador da antiga aliança, é isso aí, né? Jesus da nova aliança. Então, ele foi servo na casa, claro, Jesus é Senhor, é filho na casa, né? Mas esse Moisés mesmo subiu um monte de 40 dias na presença de Deus. Que homem de Deus, ele teve uma falha, uma vez ele falhou, ele foi um tanto, deve ter se irritado com o povo de certa forma, deu uma palavra dura lá, e Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, apenas viu ela, mas foi o homem mais manso na face da terra, e quanto sofrimento, quantas coisas, por tantos longos anos, suportando tanta adversidade, Moisés, homem de Deus. Então, amados, aqui temos no Antigo Testamento alguns exemplos, né? Vamos para o Novo Testamento. Timóteo. O Timóteo que às vezes parecia tímido, um jovem, podia chamar assim,
Paulo, homem de Deus. Eu acho que até nem tem essa expressão, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, mas talvez não tenha assim um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, claro. Podia dizer, Pedro, homem de Deus, mas tu, ó homem de Deus, Timóteo, um jovem supervisor de igrejas, enviado por Paulo, um jovem pastor, bispo de igreja, ou cuidando colocando líderes de igrejas, um jovem, cremos aí 35 anos, por aí nessa fase, quem sabe, que é recomendado, não seja tímido, é recomendado por Paulo, não seja, ninguém despreze a tua mocidade, né? Deus nos tem dado o espírito de poder, amor e moderação, e não de covardia. Podia ser alguém não tão expansivo, tão expressivo, um grande líder, carismático, mas ele tinha o carisma de Deus, certamente, né? Mas ali fala, esse texto-chave para nós, que está na nossa divulgação do encontro, né? Tu, porém, Timóteo, homem de Deus. Que legal, né, mano? Então, eu creio que, diz do teu irmão, meu irmão, tu pode ser um homem de Deus, tu é um homem de Deus. Cristo em ti. Sejamos homens de Deus. Solteiros, homens de Deus, casados. A esposa vai te ver como esse aqui é um homem de Deus, ele é fiel. Ele não é perfeito, mas ele é fiel. A característica dele é que ele é fiel, ele é justo, busca o Senhor. Um homem de Deus. Então alguém vai ler bem alto esse versículo aí? 1 Timóteo 6. Qual é que é o verso do nosso tema aí? Tu, porém, o homem de Deus. 11. Lê aí, Guinter, para nós. Bem alto, 6:11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ah, que legal, hein? Interessante que fala aqui, amados. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Bom, nós vamos ver então o texto um pouquinho para trás, anteriormente, versículos. Foge de quê? Uma coisa nós já vimos aqui hoje de manhã, né? Tem outro texto que fala, né, das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. De que é para o homem de Deus fugir? Segue, pois, a justiça. Aqui já vemos o que o homem de Deus é para seguir: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, amados, características do homem de Deus. Verso 3, nesse texto. Vamos ler. Alguém lê bem alto, verso 3? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade. Isso, ele é piedoso, então. Ele é piedoso. Ele é santo, ele é reverente a Deus, ele tem uma espiritualidade, né? Ele ama o reino de Deus, ele é temente a Deus, santificar, piedoso. Ele pratica o devocional, ele busca Deus em oração. Eu creio que as práticas espirituais estão aqui na piedade, a oração, a leitura da palavra. Ele está acostumado com isso faz parte da vida dele. Não precisa cair um trovão do céu para ele pegar a Bíblia. Não precisa alguma coisa extraordinária acontecer para ele lembrar de pegar a Bíblia para ler. Isso é algo natural. Sei que hoje tem os meios assim, de mídia também, ou a Bíblia, ou no celular, ou no computador, né? Eu gosto de pegar, continuo lendo a minha Bíblia, né? Isso é natural. Ele leva a palavra junto no coração. Segue a piedade, segue a prática espiritual, a oração, o jejum, né? Conforme a necessidade, conforme Deus vai colocando, ele está praticando aquilo. Amém? Ele é um homem diferente do mundo, né? Ele carrega Jesus com ele onde ele for. Uma pessoa piedosa,
uma espiritualidade não doentia, não só de igreja, de sentar e frequentar no domingo ou na célula, porque até a igreja em células pode cair onde as células são um programa, né? Ele sai dali e já é totalmente diferente, já está pensando só nas outras coisas, nas preocupações do mundo, né? E Deus não está junto, e as suas decisões já são conforme a sua carne, né? E não conforme o desígnio de Deus, o pensamento de Deus. Então o homem de Deus, ele é, amados, ele não é assim, ele é piedoso, amém? Ele segue a piedade, aleluia, e ele está muito acostumado com a prática da oração e da palavra. Amados, eu vejo nos nossos dias hoje muita dificuldade às vezes nas pessoas, né? Eu vejo de naturalmente praticarem o seu devocional. Não quero dizer assim aqui que é um devocional estanque, mas ele precisa acontecer. Jesus fez isso. Timóteo certamente fazia isso. Paulo fazia isso. Retirar-se para orar, eu creio diariamente, né? Em algum lugar secreto, como Jesus ensinou, o quarto de escuta, estudar a palavra, e eu vejo que, será que a geração de 30 anos atrás fazia isso mais ou menos do que hoje? Tu acha, Fernando? Tenho certeza. Mas que pena então. A nossa geração? Mas que pena, mas se nós estamos esperando que a próxima geração seja mais forte que a nossa, e muitas vezes estamos profetizando, então vamos cuidar disso aí, gurizada, né? Porque o Facebook não vai te trazer aquilo ali. O Facebook, ele pode ter o versículo do dia, tá? Hoje em dia tu até paga 3 pila e daqui a pouco tu recebe a meditação do dia. Mas quando você tem que ir além, bem além disso, tem que avocar as escrituras. Não precisa pagar para ver meditação do dia. Não. Ela está à disposição gratuitamente. É isso aí. Precisam buscar. Eu acho que até muitos gostam de um devocional, eu acho bom também, mesmo os antigos, mas eu acho que precisamos ir além. Homens de Deus, nós precisamos ir ao estudo da palavra, cavocar a palavra. Amém? Se necessário, se possível, necessário algum comentário, um bom comentário, né? Para tu aprender, ainda mais quem quer se tornar pregador, quem quer se tornar mestre na palavra, e nós precisamos aqui, jovens, nós precisamos que dentre nós, jovens e antigos, tenha ministros da palavra futuramente. Eu me sinto tão bem acompanhado, né, Marcos? Aqui, esse retiro aqui, né? Os pastores aqui, pastoral, né? O Neto também deve fazer a palavra. Isso é uma riqueza tão grande, amados, tão grande aqui, ó. Cantado, ladeado. Queremos expandir, é uma riqueza. Mas jovens, vamos olhar para os jovens agora. Nós precisamos, vocês precisam ser homens da palavra, homens de Deus. E essas mídias todas, às vezes, ela te consome tantas horas, tanto tempo, ou minutos ou horas, que nada substitui cavocar a palavra de Deus, texto por texto, versículo por versículo, encher tua alma, tua mente, teu coração, teu espírito com a palavra do Senhor. Amém? E nada substitui orar e falar com Deus e ouvir Deus falar contigo. Isso aí vale para a época de Abraão, Isaac e Jacó, vale para a época do Senhor Jesus, vale para os patriarcas, vale para todas as épocas. Quantos creem que vale para a nossa época midiática de hoje? Amém. Amém? Ou será que é um retrógrado falando assim? Então, Valdir? Valdir mexe com o computador, bota as coisas no site, lá, tá, né? Eu sou meio, eu confesso, eu sou um pouco. Não sou assim, eu faço o que eu preciso fazer. Eu sou um pouco atrasado nisso aí, né? Eu devia estar um pouquinho na frente, devia? Ainda tem tempo ainda. Mas não sou um cara que gosta muito disso. Eu gosto mesmo de pegar um livro, me atirar no sofá e ler, né? Ou a Bíblia, ou sentar e. Eu gosto muito disso. Isso faz bem para a minha alma, faz bem para a minha mente, né? Faz bem para os meus pensamentos, para organizar eles. Eu preciso disso. Preciso de um bom bate-papo também com a minha esposa. Preciso conversar com um irmão, mas muito com ela. Isso faz bem para mim. Essa convivência é normal e natural. Eu não sou muito online. Talvez eu tenha que ser mais. Mas eu acho meio chato assim que está conversando com alguém, daqui a pouco. Aí a pessoa tem que ir lá responder o WhatsApp lá, né? Pô, mas a gente tá aqui, então, outro tem uma vida mais assim, mais. Hoje em dia tu conecta, pode estar lá longe, mas conecta no papo como se estivesse, não está vendo, mas o teu interesse vai ali, tá? Aí tu
volta aqui. Tem pessoas que estão num grupinho aqui, e aí tá. Eu não trabalho muito com isso. Celular para mim, estou dizendo, talvez eu possa até precisar mais sair em comunicações, né? Mas eu gosto muito assim, ó. Lá no Guinter, mora perto de mim, lá no Nestor, o Jorge também, a gente mora perto. Quantas vezes, né? Eu tenho que falar uma coisinha, e o telefone, se eu tiver uma conversa de meia hora no telefone, até que não paga nada, né, Guilherme? A net, né, Guilherme? Prefiro ir lá na casa, irmão. Se eu tenho tempo, né? Se dá um jeito de tarde, vamos lá bater um papo, que é muito melhor. Vocês não acham? Eu, pelo menos, prefiro. Né? Porque a conversa é melhor, amados. Ela é melhor. No discipular, companheiro. Se tu puder fazer, claro, se tu estiver longe, telefone, tudo, né? Mas é um estilo, é uma coisa assim que eu prefiro, porque a qualidade é melhor. Tu tá vendo as reações, às vezes é um assunto importante, que é melhor tu falar. Fácil é fácil, tu pode, a gente mora tão pertinho, pensa, né? Não precisa atravessar nem a cidade para. Então tá. Isso é só um parênteses. Eu acho que faz parte da piedade, né, amados? A gente ter essa vida natural, informal, franca, tá? Com Deus, com os irmãos. E graças a Deus por todos os recursos de mídia, tecnológica, a internet é realmente uma revolução, né? É uma coisa assim que a nossa geração não tinha na mocidade, mas é uma coisa. O mundo todo conectado. Diz para o teu irmão, usa para o bem. Usa só para o bem. Tá? Usa para o bem, não usa para o mal. Paulo, vocês têm e-mail? Não, Paulo está ainda na outra. Então, está concordando com o que eu estou falando? Parcialmente ou totalmente? Está naquela, a gente conversa depois então, se quiser. Fala com o Joel. Conversa com o Joel. Tá bom. Vou ficar um pouco. Então, vocês estão entendendo, né? Já pulei aqui o Joel. Oi? Essa parte do estudo pronto, né? De imediato, assim, o devocional, eu não sou contra isso, pessoalmente não uso o devocional pronto, né? Sim. Assim, já previamente preparado. Creio que é bom, né, para quem tem esse hábito de usar. Mas há, assim, um grande risco das gerações seguintes serem gerações muito acomodadas, né? Gerações anti-estudo. Pois é. Tá Não louco. vão desenvolver a mente, não vão desenvolver a parte do estudo, da meditação. Isso vem tudo pronto, né? E aí a tendência é ficar tudo muito superficial. É isso aí. Muito rápido, superficial e é isso aí. Então, amados, piedade. Ele faz bom uso das palavras. Quem é que vai ler o verso 4 bem alto? Nosso texto, o homem de Deus, ele vai fazer bom uso das palavras. Olha só o verso 4. Ou seja, ele não vai ser fofoqueiro. Tem homem fofoqueiro. Eles fazem mal danado, não é só as mulheres. Falar mal dos outros, fofocar. Não encrenqueiro e não contencioso. Contenda, olha, cessem as contendas. Quem vai ler bem alto? 4. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Isso aí. A minha versão diz aqui que ele é enfatuado. Ali diz orgulhoso. Enfatuado também pode ser vaidoso. Não o homem de Deus, mas o homem carnal. Não entende, ele gosta muito de uma contenda. Será que tem? Entre nós, às vezes, a gente gosta de uma contenda. Você já gostava, irmão? Futebol, religião e política não se discute. Eu também, não é que eu gosto, mas às vezes eu me meto numas que eu tenho que, né, daqui a pouco tem que dar uma recuada, eu tenho que ir em frente, mas que a gente não goste de contenda. A gente não gosta de contenda, nós precisamos ser pacificadores. Né? Que a gente não gosta, porque às vezes são provocações, inveja, difamações, que surgem suspeitas malignas, altercações, contendas sem fim.
Por homens cuja mente é pervertida. Olha aí, ó. Então, o homem espiritual, verso 4 também. Ele faz bom uso das palavras e tem uma mente sadia. Olha só. A sua mente não é pervertida. Uau! Uma mente pervertida pode levar à pedofilia, pode levar ao adultério, pode levar ao homossexualismo, né? Pode levar a todo tipo de imoralidade sexual. Uma mente pervertida pode levar à violência, pode levar até ao homicídio, né? Se aquilo vai indo, a ofensa. Então por isso o mundo também está dessa forma, né? Mas a mente pervertida também por trás da mídia, por trás de tantas coisas. E aqui diz, então estamos vendo o aspecto positivo de termos uma mente sadia, uma mente sã, uma mente pura, um coração puro, não malicioso. Quantos de nós têm a tendência à malícia? Né? Ou a palavra dupla, pensar de um jeito, agir do outro, né? Mas nós precisamos de uma mente pura. Quantos querem ter uma mente pura? Que vai levar a olhos puros. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Bem-aventurados, né? Filipenses também fala em que nós devemos pensar. Tudo que for de boa fama, tudo que for louvável, tudo que for virtuoso, tudo que for verdadeiro, tudo que for elogiável, tudo que for bom, tudo que for puro, né? O que mais diz ali? Seja isso que ocupe o nosso pensamento, né? Então o lixo na cabeça, as paranoias, cuidado, diz para o teu irmão, cuidado com as paranoias. Os julgamentos, com as paranoias, brother. Cuidado que o diabo vai junto, ele vai junto, os demônios vão junto com a paranoia e o julgamento com base em aparência, a respeito de pessoas, às vezes irmãos. Vai checar com ele, vai conversar com ele antes de fazer um julgamento e falar para outros. Esse não é um bom caminho. O bom caminho é o caminho da sinceridade, da abertura, da oração, né? Claro, é isso aí. Então, cuidado, amados, vamos ter uma mente santa, não dar vazão à luxúria. Os períodos de folga, de recreio, sabe, irmãos? A gente tem que cuidar muito, depois de muito trabalho. Aí tu relaxa, né? Daqui a pouco tu liga a televisão, né? E daqui a pouco tem alguma coisa lá que não é tão própria, né? Aquele momento, para casados e solteiros, aquele momento de relax. Tu não acha que aquele é o momentinho que mais tu tem que cuidar? Tu te justifica, eu trabalhei um monte, agora estou cansado. Liga a TV ou faz o mesmo, se tu vou deitar no sofá, vou ler um livro, seja um bom livro. Mas cuida com a tua mente, né? No momento de relax, porque a ociosidade, ela é muito perigosa, tá? Procura não cair no ativismo. Não é cair no ativismo, mas procura ser um homem ativo, que realiza, que trabalha, que faz, que busca Deus, que ora. Então falo para os jovens, estudantes, trabalhadores, adultos também. Todos somos adultos aqui, homens, aposentados também, trabalhadores. Mas eu falaria principalmente para os adolescentes que não estão aqui, né? É só 18 para cima. Cuidem com as horas de folga, sejam bem usadas para a glória de Deus. Santificarás o dia de descanso, né? O mandamento. Então essas horas bem usadas também para edificar, ter um bom recreio sozinho ou com outras pessoas, porque naquela horinha ali o inimigo pode vir com tentações, botar bobagem na cabeça. Se der vazão, vai ser luxúria, não vai ser bom e vai prejudicar, né? Pode levar ao pecado, inclusive não só na cabeça, mas também à prática. Como, por exemplo, masturbação, né? Que pode levar então à prática nesse sentido. Homens de Deus. Tem um monte de coisa aqui, amados.
Amém? Também, se tiver perguntas sobre esses assuntos, depois a gente está aí disponível, né? Mas algumas coisas estão mudando assim meio de modo geral. Homem de Deus, continuação, homem contente. Quem vai ler? Verso 6. Bem alto. É um homem contente. É fonte de lucro mesmo a gente estar contente, né? E a gente está sempre reclamando, sempre reclamando. Cheguei aos 50 agora, eu estava com 50 anos, né? Eu estava conversando com a minha esposa. Eu quero envelhecer ou ir avante e não me tornar um cara ranzinza. Não dá, eu quero continuar contente. E às vezes, sei lá, a gente fica tão bravo com certas coisas, está meio bravo. Daqui a pouco, se estiver sempre bravo, tá louco, vai virar um. Quem é que vai te aguentar? A família tem que te aguentar, os irmãos, a igreja. Já pensou a igreja aguentar um pastor bravo? Irmão, o que tu acha? Tá louco, meu, daqui a pouco. Complicado. É melhor um pastor contente. É melhor. Mas eu só queria dizer uma coisa, é interessante, que esse defeito de personalidade, eles tendem a se agravar com a velhice. Se a gente não trata isso antes, vai sim ficar pior. Por isso eu estava preocupado. Fechou porque a gente vai avançando, né? E realmente quando incomoda velhos, pessoas idosas. Não, eu acho que melhor só o sorriso. Porque a gente percebe velhos, às vezes, sem Cristo, vão se tornando pessoas amarguradas, pessoas mais amarguradas, e aquilo vai ficando os relacionamentos mais difíceis. Mas o Senhor quer tirar a amargura, quer tirar a mágoa, quer te tornar uma pessoa contente. Quem é que vai ler aí? Verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amém. Ações de graça. Felizes, contentes. Eu gosto de chegar numa casa e está escrito assim. Uma vez cheguei numa casa, está escrito assim, aqueles quadrinhos na entrada. Aqui mora gente feliz. Uau, que bem, é uma casa boa de visitar, né? Aqui mora gente feliz. Feliz em Cristo, né? Podia botar ainda feliz com Jesus. Amém? Contente. Mas vamos só fazer a propaganda, tem que ser realmente feliz. Ah, claro. É verdade mesmo. Isso aí. Para colocar ali, olha só, mas o homem de Deus, ele não pode ser cobiçoso ou avarento. Aqui tem simplesmente 4 versículos sobre isso. E aqui é uma área, se aquela área dos olhos da mente, da pureza, da vencer a imoralidade é tão nevrálgica para o homem, a área da cobiça, da avareza, do materialismo, ela é também igualmente nevrálgica, ou tanto, talvez uns mais nisso, outros naquilo. Ela é 4 versículos. A Bíblia fala claramente que os homens de Deus, para quem delega autoridade, delega um pequeno grupo, delega uma supervisão, eles devem ser não avarentos. Jetro disse isso para Moisés, lá no Antigo Testamento. Paulo diz para Timóteo, homens fiéis e idôneos, né? Para sermos fiéis e idôneos. E essa coisa do amor ao dinheiro não pode estar no homem de Deus. Seja ele pastor, seja ele profissional em qualquer área, seja ele de tantas áreas, seja ele o que for, um jovem. E aqui eu acho que também os anos vão passando, a gente tem que cada vez cuidar mais, né? Porque o jovem ele tem tudo para conquistar, e depois aqueles que já estão na meia idade ou avançando, às vezes já conquistaram muita coisa, e cuidar para não se apegar, não colocar o apego no material, mas para abençoar vidas. Olha só, vamos ler versos 7 a 10, amados. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso é uma regra, né? Vai pensando, a pessoa enriquece e conta tudinho, e vai indo, daqui a pouco 70, 80, 85, daqui a pouco vai partir, nada vai levar. Nada. Já pensou nisso? Então qual é a prioridade? O reino de Deus, o eterno. Buscar coisa em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o estilo da nossa vida. Amém? Quantos vão andar pela fé? Amém. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes.
Simplicidade, né? Não quer dizer que tu não é para prosperar, progredir, não, ou cuidar da tua casa, da tua família, ter uma visão, né? Mas não botar isso como prioridade. Primeiro o reino de Deus. A bênção do Senhor é que enriquece. O Senhor vai te abençoando. Amém? E se tu tiver sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem, olha só, aqui, o mal está onde? O amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, a gente precisa do dinheiro para pagar as contas, né? Que bênção, né? Quantos estão alegres quando pagam uma conta? Aleluia, tem dinheiro para pagar. Aleluia, glória a Deus, né? Tão contente, né? Se der para pagar adiantado, até um dia antes, melhor ainda. Já está pago, estou com menos dinheiro, mas aquilo ali está pago, né? Que adianta ter o dinheiro, vai guardando e está cheio de conta, tem mais conta para pagar do que dinheiro. Melhor pagar logo e, né? O Senhor vai prover, diz para o teu irmão, o Senhor vai prover. Amém? Então, olha só, os que querem ficar ricos, a pessoa faz planos, todos os planos da sua vida são para ganhar bastante dinheiro e ficar rico. Primeiro o reino de Deus, né, amados? Já falei, os que querem ficar ricos caem em tentação. Cuidado, eles vão cair em tentações. E ciladas e armadilhas, em erros, e muitas concupiscências, desejos da carne, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha só o final dessa pessoa: ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Quem sabe até mesmo os ministros. E a gente ouviu tantas coisas, né? Também, todo homem ele tem que ter uma vacina contra isso aí. Amém? Amém. Glória a Deus. De que nós devemos fugir? Fugir de que, irmãos? Das falsas doutrinas, verso 3, do ensino enganoso, né? Agora estou falando um pouquinho diferente, mais ou menos a mesma coisa, tá? Uma revisão aqui, diz lá no verso 3, se alguém ensina outra doutrina, devemos fugir da falsa doutrina, do engano doutrinário, teológico também. Não só teológico, mas também a falsa doutrina, a falsa prática da vida cristã, né? As falsas doutrinas também, falsas heresias e falsas doutrinas. Da vaidade, não ser enfatuado, cheio de si, devemos fugir das contendas e conversação má, da mente pervertida, das mentiras, da cobiça, da avareza e do materialismo. Já falamos disso, né? E o que nós devemos seguir? O que nós devemos seguir? A justiça, ser justos, justificados pela fé, pela graça de Deus, produz a justiça de Deus em nós, e agora somos justificados para levar uma vida justa, uma vida honesta, uma vida correta. Devemos seguir a piedade, a santidade. Segue, pois, verso 11, né? A justiça, a piedade, a fé e fidelidade, compromisso, né, amados? Homens de fé. Homens de Deus, nós poderíamos dizer também que são homens de fé, de aliança, de palavra, de compromisso. Aliançados com Deus. Segue o amor. O que mais? A constância. Ficou fora a constância ali, né? Uma pessoa constante. É brabo conviver com uma pessoa inconstante. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, daí volta de novo para cá e não sabe como vai avante. E uma pessoa inconstante, que não persevera, né? A constância da fé. Mantenha a constância, o amor, a mansidão. Sermos pessoas mansas. Amém? Fruto, eu acho que aqui está parecido com o fruto do Espírito, né? Está parecido. O fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Seja uma pessoa espiritual, então. Fruto do Espírito. Atitude que devemos ter. Legal isso aqui. Verso 12. Combate, o bom combate da fé. Uma atitude de combate. Antes no louvor me veio uma palavra assim.
E eu acho que aqui fecha com combater uma atitude de combate. Nós precisamos ir em frente. Como igreja, como homens de Deus, nós precisamos progredir, nós precisamos prosperar, nós precisamos atacar e ir para frente. Porque se nós ficar parado, amados, não é que a gente quer competir com o mundo, mas o mundão ele vai, ele está indo, ele está inventando coisas, e a igreja precisa combater o bom combate da fé. Nós precisamos trabalhar e andar na ofensiva contra as trevas. Às vezes o tempo passa, a gente vai ficando acuadinho, não é o que Deus quer, né? Homens, e aí os homens vão ser importantes nisso aí, certo? Homens de coragem. Quantos vão dizer amém? Amém. Então diz para o teu irmão seja um homem de coragem, de ousadia. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, agape, sacrificial e moderação. Não é só de poder. Aí o cara pode ser meio estabanado, né? Poderoso. Depois do poder vem a moderação. Não é a timidez. A timidez cai fora. É o equilíbrio. É a prudência. É a sabedoria. No lugar de moderação, 2 Coríntios 1:7, né? No lugar de moderação pode botar prudência, sabedoria. E os cabelos vão ficando grisalinhos. Eu tenho um outro aqui. Mas tem outros que tem bem mais aí, né? Vão ficando grisalinhos assim, né? As cãs representam a sabedoria. Sabedoria do papai, sabedoria do vovô, a sabedoria do pastor, a sabedoria do discipulador, a sabedoria do irmão. Oh, glória a Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia, Paulo falou para Timóteo, mas de poder. Primeiro poder. Nós estávamos falando daquela canção que Silas, nas vinhas de carne com Flávio, né? Aquela canção que diz que Deus não está morto, Ele está vivo dentro de mim. A gente canta, alguém pode pensar, mas fala que Ele está vivo dentro de mim como um leão que ruge. Amém. Aquele inimigo, né? Para devorar. Mas é que leão, Jesus é o leão da tribo de Judá, né? E a gente pula e canta, Ele está vivo dentro de mim como um leão que ruge. O leão, Jesus. Deus está dentro de mim. Ele tem poder. Tu tem poder, tu tem graça, tu tem força, coragem para tomar decisões, para ir para frente, porque tu bota em oração e o Senhor te unge, Ele te dá essa graça, essa força aí, que o homem precisa ter, o homem de Deus, o pai de família às vezes precisa ter, para defender seus filhos, para guardar seus filhos, guardar sua esposa, amém? Guardar o ministério, guardar o povo de Deus. Temos vários líderes aqui, contra o diabo, contra a mentira, contra o engano, proteger o rebanho contra o lobo. Quantos vão entender que realmente os homens de Deus vão passar por situações assim, que precisa ter essa atitude? Amém? Jesus teve, Moisés teve, Paulo teve, para defender a fé, defender a doutrina. Paulo botou a cabeça a prêmio para defender que os gentios não precisavam ser circuncidados, né? Imagina o que ele... Fala aí, amigo. Nós estávamos no encontro de oração ontem à noite e a Simone depois falou que ela assim, algo que veio no coração dela, que Deus ia trabalhar nesse retiro, exatamente esse aspecto para que Deus ia levantar homens com coragem para defender as suas famílias e defender as igrejas. Amém. Essa palavra que ela teve. Amém. Contra o mundo, contra a ideia do mundo, a ideologia do mundo, né? Amém. Quantos vão dizer amém? Amém. Diz, eu estou nessa. Eu vou prosperar, eu vou para frente. Nós vamos ganhar mais vidas para Jesus, aleluia. E muitas vidas para Jesus, e muitas igrejas para Jesus, e muitos grupos, amém? Aleluia. É o que Deus quer dos homens de Deus, coragem e humildade, tomar posse da vida eterna, atitude de conquista, toma posse, combate o bom combate da fé. É uma luta. Tem gente que luta por tanta coisa, né? Por greve, por manifestações, uma causa, uma luta pelo seu salário, por conseguir melhorias, tem tanta... Nós não vamos combater o bom combate da fé, que é o mais importante, não é? Nós vamos levar aquilo assim meio, tá bom, vamos ir. Não, nós vamos combater o bom combate da fé. Amém? Amém. O Evangelho, né? Lutamos juntos pela fé evangélica. A
fé do Evangelho. Aleluia. Quantos vão ser combatentes de Cristo? Amém. Confessar a fé perante muitas testemunhas. Fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Homens de Deus. Aqui eu tinha um resumo, o que mais ou menos eu tinha no coração para esse retiro. Alguém já citou aqui o quinto em oração, né? Mãos, homens que levantam mãos santas sem ira e sem animosidade. Foi isso? Né? Então, amados, homens de Deus são homens de oração. Tá? Pessoas de oração, já falei sobre isso, né? Homens de oração, pessoas de oração, homens de fé, palavra, aliança, compromisso, fidelidade a Deus. Homem de fé que anda pela fé, não anda pelo que vê. Né? Sem fé, por que o homem de Deus é homem de fé? Porque simplesmente, sem fé, é impossível ter uma vida agradável a Deus, agradar a Deus, sem fé. Sem esperança, sem fé, você andar com medo. Não tem como agradar a Deus se não for pela fé. Homens na prática do amor, o amor sacrificial, o amor agape, o amor. Isso aqui precisa de quebrantamento, amados. Fala na tua casa, onde for, precisa de quebrantamento, de renúncia. A renúncia de Cristo. Precisa se humilhar diante de Deus. Um homem que ama sua esposa, ama seus filhos, ama o próximo, ama Deus em primeiro lugar, ama o próximo. Quem é o próximo? Aquele que está passando por ti, aquele que está perto de ti, indistintamente, né? Ou conhecendo ou não, sem escolher quem é o teu próximo. Não dá para escolher o próximo, né? O próximo ele está ali. Quando alguém perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Ele contou a parábola do samaritano. Esse é o próximo, ele está ali jogado, precisando de ajuda. Homens na prática do amor, amem as esposas. É o que Deus pede dos casados. Homens de família. Alguém talvez acho que vai entrar, quem sabe, um pouco mais nisso aí. Homens de família, zelo e cuidado pelos familiares. Ele preza pela família. Homens e também pela família de Deus. Homens puros. Tinha no coração nesse retiro de trazer essa ênfase. Pureza sexual. Pureza na mente dos homens. Pessoas, homens puros. Buscar essa limpeza de coração. Sair daqui, não só daqui. Manter isso, a sua vida sempre guardada, né? Sempre na luz, para não cair no pecado. E se cair, que haja plena confissão, restauração, libertação. Amém? Homens puros, pureza sexual, vitória sobre as tentações. Homens do Espírito. Eu queria falar um pouquinho disso aqui, amados. Podíamos dizer homens cheios do Espírito Santo. Homens que não são estáticos na sua fé, mas são dinâmicos. Homens do Espírito de Deus. Podia dizer assim, homens espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Sabe que no original diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais, que conhecem e vivem e praticam os dons do Espírito Santo, tão necessários. Homens do Espírito. Olha, no Antigo Testamento, um profeta que tinha visões, ele é chamado de homem de Deus. Então, o homem de Deus é um homem do Espírito. Conhece o Espírito Santo, ele se move no Espírito, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ainda que às vezes possa até parecer um pouco estranho, mas é o Espírito de Deus guiando. Amém? Homem que procura ouvir a voz de Deus, que tem comunhão com Deus, que tem visões e sonhos e revelações. Uns mais de uma forma, outros de outra, né? Às vezes as mulheres ajudam muito nisso aí, né? Mas que tem a palavra e que tem o Espírito. Porque a letra morta, a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Se nós pegar a Bíblia só como letra morta, sai um monte de coisa que às vezes não edifica. Mas se tu deixar o Espírito Santo te guiar, o Espírito é Deus, amados. Nós precisamos do Espírito Santo. Esses dias eu ouvi alguém me dizer, não sei se é mesmo, mas alguém dizer que tem alguém que
E foi indo, não estava mais acreditando direito em certos dons. Não sei se é fofoca, né, mas a pessoa trouxe assim, também não estou citando nada. Mas trouxe assim, ele nem acredita mais que existe o Espírito Santo. Ele está indo, ele deu a entender, se é ou não é, não sei. Mas o perigo de nem acredita mais que existe o Espírito Santo. Bom, então, tá que nem lá tu vai indo, quando tu vê, tu te torna um racionalista, tá indo lá que nem quando Paulo foi pregar para os Efésios, né? Os Efésios, não, nós nem sabíamos, nem estava por dentro, existe o Espírito Santo. Amados, nós estamos na época do Espírito Santo. Nós estamos na época do derramamento do Espírito Santo. Amém? Essa é a época do Espírito, que glorifica Cristo. A igreja precisa ser cheia, transbordante do Espírito. E os homens de Deus precisam ser homens que têm intimidade com o Espírito Santo, porque aí a obra vai edificar, ela vai em frente daí, senão ela não vai. Senão ela, com o tempo, ela desgasta, ela vai ficar mofa, ela vai ficar com um cheiro de mofo, como às vezes acontece nas igrejas, nas denominações, com o tempo, as décadas passando, e precisa de um avivamento. Diga avivamento. Renovação espiritual. Precisa urgente. E nós precisamos ter isso. Homens do Espírito. O homem do Espírito, amados, é o homem. Quero usar uma expressão que a Bíblia usa. Eu me achei em Espírito. Paulo diz lá de João, na ilha de Patmos, achei-me em Espírito. O que é isso aí? Será que ele teve um êxtase? Eu acho que ele teve mesmo um êxtase, porque as visões foram tão poderosas, tão grandes. Não necessariamente tem que ser um êxtase, mas eu creio em Espírito, eu me achei em Espírito, eu tive uma visão. Mas eu não penso que seja só assim. Quem está em Espírito, ele está em comunhão com Deus, ele está transbordando, ele está cheio do Espírito. Em Espírito pode ser sim, pode ser até um arrebatamento do Espírito. Paulo disse, olha, eu conheço alguém que subiu, que foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que eu não posso dizer agora, mas ele foi até a presença de Deus. Ele chegou a dizer, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas que coisa, amados. E quantos vão dizer isso é para os dias de hoje também? Mas por que não? Mas claro que sim. Claro que sim, porque a Bíblia está completa. Bom, mas esse argumento vai chegar o que é perfeito. Nós cremos no dia de Cristo, no dia da vinda, quando vai ver o que é perfeito, nós vamos dar na sua presença. Mas agora a igreja precisa das armas espirituais, dos dons espirituais, ser homens do Espírito, que ouvem Deus dinamicamente, nunca contradizendo a palavra, evidentemente, mas é que tu precisa de palavra de sabedoria, a palavra específica para aquela situação, tu precisa de palavra de conhecimento e revelação, tu precisa de profecia, tu precisa de línguas. Eu acredito mesmo, todos podemos e devemos falar em novas línguas, porque isso edifica, irmãos. Porque Paulo diz assim, orarei com a mente, orarei com o Espírito. Orar em Espírito e vou orar com a mente. Claro que a mente tu entende, em Espírito nem sempre tu entende, mas o Espírito está orando através de ti. E pode haver interpretação, né? Mesmo para ti, ou na casa de Deus, sim, então, línguas, interpretação. Diz para o teu irmão, seja um homem do Espírito. Alguns, amados, eu vou ser honesto e sincero conosco, alguns estão acomodados. Nós muitas vezes estamos acomodados achando que isso não precisa ser assim. Mas eu vou dizer assim, ó, Jesus falou muito claramente, do seu interior fluirão rios. Fluirão rios de água viva. Como é que é isso? Vai fluir do seu interior. Rio é uma coisa dinâmica, é um rio que flui e jorra de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os discípulos e depois Pentecostes, e é derramado sobre toda a carne. Nós precisamos ser uma igreja assim para ele. Amém? Igreja carismática, uma igreja renovada. Carismática eu digo no sentido da abertura e crença e fé na necessidade dos dons espirituais e do poder do Espírito Santo para os dias de hoje, para vencer esses últimos dias. A igreja precisa ser firme, homens do Espírito, homens como os profetas do Antigo Testamento,
como os apóstolos do Novo Testamento, com milagres, sinais e prodígios. Eu quero ser um homem do Espírito. Alguns às vezes parecem, amado, ministério profético, assim, ó, vamos ser sinceros, às vezes pode até parecer que são meio malucos. Às vezes pode parecer. Mas quem é que diz que nós podemos encaixotar Deus dentro da nossa mente e tem que ser assim como nós pensamos? Deus é maior que a nossa mente. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer loucura. Se vocês me conhecem, quem me conhece sabe que acho que eu sou uma pessoa um tanto até equilibrada, né? Mas nem quero ser muito equilibrado. Eu gosto de ser mesmo ousado. Amém? Mas depois vem a moderação, né? Vem junto, já falei. Então, amados, Poder com moderação. Poder com moderação. Então, o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo? Que às vezes pode parecer estranho, mas por que a gente não dá uma margenzinha para dizer que Deus é maior do que o jeito que eu acho que tem que ser? Mas é evidente que Ele é. Tu te sente um pouco desconfortável com aquela maneira, com aquela que está mais confortável, mas Deus é maior do que eu. Né? Vamos dar uma margem assim para o Senhor fazer do jeito que Ele quer fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Paulo estava determinado a ir para Jerusalém. Não importa a perseguição que ele sofresse. Eu vou para Jerusalém, eu tenho que dar testemunho lá. Daí vem um profeta, o Ágabo, pega um cinto e amarra o Paulo e diz: olha, Paulo, assim vão fazer, assim o Espírito Santo está me dizendo, assim vão fazer contigo lá em Jerusalém. Vai ser amarrado, vai ser preso, foi preso mesmo depois. E Paulo foi assim mesmo. Mas podia pensar, mas está esquisito, meio esquisito, né? Vai ser a profecia, para que pegar um cinto? Ministério profético, irmãos. Eu acredito assim, ó, homens do Espírito, eu quero resumir e dizer, homens proféticos. Tá? Nós precisamos ser igreja profética, que traz a palavra de Deus, que ouve de Deus e traz. O Espírito Santo é a palavra do Senhor. Amém? Quantos vão dizer amém? Amém. Quantos compreenderam? Amém. Amém. Oi? Até a questão de línguas, né? A pessoa se diz: não, mas eu não entendo o que eu estou falando. Mas não é de entender mesmo, é línguas estranhas, né? Sim. É estranho ao entendimento racional do Sim. ser humano. E essa parte dos dons na igreja, eu estava lendo ali aquele dia também, Paulo falando a Timóteo, ele passa uma responsabilidade para o Timóteo de reavivar o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos e do presbitério, diz outra passagem. Então ali é o dom ministerial que o Timóteo recebeu, mas junto todo o kit de dons espirituais que operava através da vida dele. Né? Então é uma responsabilidade de cada crente estar reavivando os dons. Isso. Ou seja, botar eles em prática, botar a funcionar. Se está meio desativo, se está meio parado, né? Vamos botar fogo, né? Vamos botar em ação de novo. Então isso é uma coisa muito importante para a igreja, a parte do ser homem do Espírito, né? Até é um dos fatores de crescimento da igreja no mundo todo, né? Igrejas que têm um ministério forte nos dons espirituais são igrejas que crescem, né? Amém. E a edificação, é crescimento. Isso aí. Amém. Homens de Deus, homens do Espírito. Aqui, para fechar, mas olha só que legal. Homens que são discípulos que fazem discípulos. A gente vai falar sobre deixar um legado, né? Homens que multiplicam. Eu acho que aí nós podemos ser pessoas, vamos dizer assim, ó, igreja apostólica nesse sentido. Porque o ministério, acho que o ministério, como falei, o ministério profético, homens do Espírito, mas o ministério apostólico vai se preocupar mesmo na multiplicação, no crescimento. Amém? Então, uma igreja assim nesse sentido, de homens que se multiplicam, uma rede de homens, uma rede de discípulos, homens que vão multiplicando, vão fazendo discípulos. É o que Jesus falou, né? Ele formou discípulos, formou essa visão, formou 12 para depois eles fazerem os seus discípulos. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Nestor, chega aqui, vamos ver. Nestor, um discípulo, traz um discípulo teu, vamos ver se tem um discípulo teu discípulo, se vai parar ali ou se vai adiante. Já fizemos isso aí quando o João Nelson esteve lá, né? Cara, diz: eu não abro mão do discipulado. Eu não vou abrir mão, não posso abrir mão de fazer discípulos, que é bíblico, Jesus mandou. Hã? Tem alguém aqui? Discípulos tem mais, mas tem já discípulos, acho que não. Mas chama muito. Vamos ver, Valdir?
Bom, Mais perto, né? Pode ser o Clóvis, pode ser o Nilson. ah, E mais 3. Valdir, tu já tem filhos? Já tive. Hoje Então, eu não tô tendo. Pelo Normélio, eu estou sabendo que tu está discipulando o Jerônimo. Meus discípulos estão tudo correndo de mim. Mas assim, ó, pelo Normélio, eu estou pensando que tu está discipulando o Jerônimo. O Jerônimo fez assim, ó. Então vem, Jerônimo. Vem. É isso aí, Jerônimo? Nós temos um pastor bravo. Mas então, Não vem. chega aí e diz pro Valdir. Valdir não Eu sabe. estou sabendo que tu está discipulando agora. Avisa o Valdir agora. Pastor, tu chamou o Cristiano, eu sei que estava aqui já, eu sei que vocês se dão onda, né? Tem um lugar que quer ficar mais tempo que tu, né? Mas é tudo sim. Sabe mais que eu? Talvez em teoria sim. Mas olha aí. Então, Marcos, você já tem uma rede de gelo. Tem alguém visto? Não. Vamos orar. Isso aí tem que continuar, né, Guilherme? Eu sei que o Guilherme é apaixonado. E todos nós aqui somos apaixonados. Precisamos ser apaixonados pelo discipulado. Eu sei que no presbitério nós somos também. O mesmo Bautista também, nós estamos lá com o Jorge, né? A gente é bastante companheiro, né? Amigo, companheiro. E essa é a nossa forma de igreja. Esse dia eu fui lá no Guinter. Eu fui pastoreado pelo Guinter, né, Guinter? Eu me senti, o Guinter e a Neiva, eu tinha umas coisinhas para, tive que ir lá falar. Eu fui pastoreado pelo meu discípulo, mas meu irmão, meu companheiro. Eu não quase meu discípulo, tanto tempo, é meu irmão, meu companheiro. Né? Outro dia fui também pelo Nestor lá, situação, né? A gente conversa. Então, amados, essa rede aí, né, Armando? Amém, né? Vamos em frente aí, encantado. Encheu o Rio Grande do Sul de discípulos. Um dia eu vi um senhor, nossa missão, pastor, né? Eu pensei, nossa missão é encher o Rio Grande do Sul de discípulos. Eu pensei, acho que mais a missão é plantar a igreja e através de igreja ser igreja, né? Mas ele está certo, amados. Nós temos que encher o Rio Grande do Sul, as nossas taquarias, nossa cidade de discípulos. Amém? Amém. É isso aí. Ou vice-versa, as igrejas vão formar discípulos, né? Na sabedoria de Deus, o Senhor vai fazer. Aleluia. Que bênção, Marcos. Aliás, eu tenho que corrigir uma coisa. Eu tenho uma sequência diferente. Tem? Mostra. Vanilson e o Adriano. Não? Eu vou lá de então. Não, fica aí, vão ter que fazer marcar assim, ó. É, não tem mais dois. Já está dando um cruzamento. Esses dois. Porque não viu a Adriano cantando. Mas que coisa linda. Não, assim não, peraí, vou fazer. Sim. Os dois lados. Vai na frente. Vai na frente nessa. Aqui. Não, lá atrás. Olha a foto. Eu ia botar aqui para trás. Todo mundo já entendeu, né? Amém? Aleluia. Coisa linda, Marcos. Aleluia. Adriano, já tem me visto lá? O Adriano está discipulando a Sarinha. Ele discipula a esposa. A esposa é discipulada então pela Cláudia. O Ti também, né? Vocês sabiam que os maridos discipulam as esposas também. É isso aí, Guilherme? Jorge? Amém? Ensinam. E os ramos assim, ó. Aqui é o ramo dos solteiros e aqui é o ramo dos casados. Coisa linda. E logo te prepara, Adriano. Te prepara, nós precisamos de ti. Nós precisamos do Adriano. Eu preciso, né? Do Vanilson, do Adriano, nós precisamos do Adriano para ele ser fundamentado, ser formado e ter a capacitação de discipular um casal, de cuidar de um casal, de ter uma célula, e os conselhos que vai recebendo, vai passando adiante. Amém? Ganhar uma vida. Tem alguém em vista? Então, amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar. Maravilha.
Obrigado, Senhor, por essa rede de discípulos, pelos homens de Deus que tens aqui, Pai. Nós queremos praticar, ouvir, praticar e viver isso, Senhor, para a Tua glória, Deus. Ajuda-nos, fica conosco, Pai. Diga comigo, amado, ajuda-nos, Deus, a cumprir essa responsabilidade, a viver essa responsabilidade, de estender o reino de Deus na nossa cidade, na nossa região, onde estivermos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa família, nossos familiares. Senhor Jesus, estou na Tua presença. E faz o nome do Espírito uma pessoa profética, uma pessoa que quer multiplicar, não avarenta, não contenciosa, mansa na Tua presença. No nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Assim seja, né? Sejamos fortes, jovens, varões, anciãos, firmes em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Nós temos aí o almoço, meio-dia e 15, né?